Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula virtual através do Blackboard e, claro, através do YouTube. E, bem, esse vídeo tem a intenção de prepará-los para as nossas discussões em sala, tá bom? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a análise macroambiental, também conhecida como análise de ambientes ou ah, os ambientes, os macroambientes, enfim. O ponto é, nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre isso, o impacto disso num plano de marketing, numa decisão de produto, enfim, numa decisão de uma série de eventos, tá bom? Então, ah, olha só, por que eu preciso avaliar o plano de marketing? Lembra que nós até já conversamos em sala aqui? O plano de marketing nada mais é do que você olhar para o ambiente e, ao olhar para o ambiente, você descobrir ali oportunidades e ameaças. Então você precisa monitorar esses eventos, você precisa compreender esses eventos, você precisa se adaptar a esse ambiente. Esse é o processo de marketing, esse é o processo de um plano, esse é o processo de você, enfim, determinar para uma empresa, para um produto, para uma área. Tá? Essa é a sacada de marketing, tá bom? Então, vamos lá. Nesses poucos minutos que a gente vai conversar aqui, a nossa intenção é que você entenda um pouco mais sobre esses ambientes e, claro, que a gente vá para a sala para poder discutir, fazer exercícios, ok? Então, tá bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa dividir, é claro, a diferença entre modismo, tendência e megatendências. Então, presta atenção aqui. O modismo, ele é imprevisível, ele é de curta duração, ele não tem um significado, então, às vezes a gente acha que aquilo vai mudar a sociedade. E, na verdade, não tem nada disso. Não é esse o objetivo do marketing, pegar um modismo, porque aquilo vai passar logo. Um exemplo de brincadeira é música de carnaval. Durante o carnaval, naquele curto período de espaço, toca e todo mundo acha que aquilo vai durar para sempre, mas só dura o carnaval. Não muda o cenário musical brasileiro. Mas pense, por exemplo, em tendências. Agora, pense em tendências em que elas são mais previsíveis e elas também são mais duradouras. Então, por exemplo, algumas tendências que começam a nascer em carros. Então, uma tendência de design ou uma tendência de todos os carros agora terem determinado feature ou não terem outros, ou tendências da forma como a gente se comporta, os tipos de coisas que a gente está comprando. E essas coisas vêm como tendências e elas são duradouras, elas revelam como são o futuro. Então eu vou levar para vocês e a gente vai conversar. Você já pode pesquisar também sobre as tendências da Faith Popcorn, que ela tem um instituto onde ela pesquisa a humanidade e ela aponta, dizendo, olha, isso aqui serão tendências para o futuro, ok? Essa é uma pesquisa muito legal. Você pode fazer, entra na internet aí agora, dá uma procurada, procura algum link, mas o ponto vá atrás de informações aqui da Faith Popcorn, que é muito legal de ler, tá bom? Essas são tendências. E aí, claro, existem as mega tendências. As mega tendências são são questões que às vezes elas demoram para se estabelecer, mas elas se formam lentamente e uma vez estabelecidas, elas influenciam por um longo tempo. Veja, por exemplo, uso de combustíveis renováveis, sair do petróleo. Essa é uma mega tendência. Então, isso tem influenciado o mundo inteiro. Haja vista que nós estamos, inclusive, com uma crise de petróleo no mundo nesse momento. Ok? Diferenciar modismo de tendência e de mega tendência é fundamental. Porque se você pautar o seu produto por um modismo, ele vai passar e o teu produto vai ficar. Mas se você está pautando a tua empresa, o teu negócio, o teu serviço, o teu produto, baseado numa mega tendência, eu garanto para você que você
está colocando o seu produto num processo que vai ter uma duração maior, tá bom? Então, bom, esses aqui são as 6 forças ambientais, as 6 forças de marketing. Esses que estão aí eternizados no Philip Kotler, que é o livro base da nossa matéria. E, vamos lá, ambiente demográfico, ambiente econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico, político legal e sociocultural. O mais importante disso tudo aqui é por que são esses 6? Por uma razão muito simples. São esses 6 porque é mais fácil de você começar por aí. Então, vamos fazer uma análise de ambiente. Tá bom, então você começa analisando primeiro esses 6. Quer inventar mais um? Até inventa. Mas o ponto é, o mundo inteiro usa esses 6 aqui. Tá bom? É mais fácil para você pensar nesses 6, tá? E colocar esses 6 assim, já de default. Vou fazer um plano de marketing. Por onde eu começo? Começa pela análise de ambiente. Quais ambientes eu vou analisar? Esses 6. Demográfico, econômico, natural, tecnológico, político legal e sociocultural. Tá bom? E agora a gente vai entrar um pouco mais profundo em cada um deles para embasar as nossas discussões em sala de aula. Combinado? Ambiente demográfico. O que vem a ser esse ambiente demográfico? Lembra daquelas estatísticas do IBGE, as coisas que você estudou, como crescimento da população, quantidade de homens e mulheres, a população está mais velha, a população está mais nova. Essas são variáveis que marketing estuda para saber como será o comportamento, como será a nossa população daqui a alguns anos, ou como as pessoas vão se comportar daqui a X anos, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, o crescimento da população, o índice de natalidade, a mortalidade, etnia, sexo, idade, o grau de escolaridade. Então, mais crianças na escola significa mais pessoas formadas no futuro. Isso melhora a economia. Pense, por exemplo, na imigração. E não avalie só aqui no Brasil. Então, pense, por exemplo, na imigração na Europa. De todas as pessoas que estão fugindo da África e da Síria e entrando na Europa, quais serão os impactos que isso pode trazer? Pense em padrões de moradia, padrões de renda, movimentos migratórios. Então, o Nordeste, num determinado ano, desceu para São Paulo. E agora as pessoas estão saindo de São Paulo. Quais serão os impactos disso no seu negócio? Esse é o nosso ambiente demográfico. Ok? Então, vamos para o próximo. O próximo é o ambiente econômico. O ambiente econômico, ele monitora o poder de compra da população, padrão de renda e como isso influencia o consumo. Então, pensa o seguinte, distribuição de renda no Brasil. Nós temos pessoas muito ricas e uma classe média que não é tão forte. Essa classe média não tão forte faz com que o nosso maior mercado consumidor ele dependa de crédito, por exemplo. Então, para comprar uma casa, a classe média precisa da Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa Econômica Federal não libera crédito para eles não têm dinheiro para comprar uma casa. Bem simples assim. Pensa na poupança, pensa no PIB. A gente vinha de 10, 12 anos com o PIB crescente. E no ano de 2015 fechamos com PIB negativo. E em 2016 a gente vai fechar com PIB negativo de novo. Pensa sobre isso e qual é o impacto disso nos negócios, na geração de renda, nos produtos. Enfim, a gente está vivendo um Brasil agora que deixa muito claro qual é o impacto de um PIB negativo. Câmbio, estava pensando em ir para o exterior, né? Agora imagina, com o dólar desse preço, olha o impacto disso nas nossas vidas, nos negócios, nos produtos, em tudo que a gente vê. O ambiente natural também é um ambiente extremamente importante para o nosso negócio, para o ambiente que a gente está inserido e tudo que a gente faz. Pensa o seguinte, a seca do ano passado e todos os impactos disso, por exemplo, na bacia hídrica de São Paulo. Aqui na nossa região nós não sofremos, mas se a crise hídrica continuar, nós poderemos ter dificuldades aqui também. Algumas indústrias saem de São Paulo e vêm aqui para o interior exatamente para correr da crise hídrica. A Ambev, que se instalou aqui em Uberlândia, se você vê, ela está a alguns poucos quilômetros, por exemplo, da usina de Miranda, para poder retirar a água para usar na sua produção. Se a seca continua e chega num país, o que acontece com a produção agrícola desse país? Agora imagina isso para o Brasil, que vive de exportação de bens do agronegócio. Okay?
Então, o ambiente natural, a gente precisa avaliar essas movimentações e saber qual é o impacto disso no nosso negócio. O ambiente tecnológico, ele avalia as mudanças tecnológicas e, claro, o que isso influencia no padrão de consumo. Por exemplo, você imaginava que a maioria das coisas que você ia comprar no tempo em que a gente está chegando agora seria pela internet? Isso só foi possível graças à tecnologia. Pense o seguinte, como o celular mudou sua vida. Como o seu carro agora já tem GPS, airbag, e agora tem até serviço de reservas de restaurantes no seu carro. Tudo isso são questões tecnológicas que vão mudando o consumo. Pensa, por exemplo, nas inovações nas áreas de cirurgia, cirurgias feitas à distância e todo o impacto desse negócio na tua vida. E no teu negócio, pensa na evolução tecnológica, mudando os produtos estão ficando menores, estão ficando mais rápidos. Então, o teu celular hoje, ele tem uma capacidade de processamento muito maior do que qualquer computador da década de 80. Esse celular está na tua mão. Então, imagine daqui para frente o que isso pode mudar no nosso negócio. E a gente tem discussões muito legais para fazer dentro de sala a respeito disso. O ambiente político legal, ele é um ambiente que avalia as movimentações, claro, da política e também das leis. Então, não tem um ano melhor para a gente falar a respeito disso do que esse ano no Brasil. Então, a crise política que se instaurou no país, ela está influenciando o seu consumo, está influenciando a abertura de empresas, e as leis também têm o seu papel fundamental nesse negócio. Avalie comigo, por exemplo, a guerra fiscal entre os estados. E o quanto isso prejudica, por exemplo, aqui, o Triângulo Mineiro, porque as indústrias se estabelecem em Catalão, em Tumbiara, porque o ICMS é mais caro. E por que o nosso ICMS é mais caro? Por uma questão política e uma questão legal. Então, vejam o impacto disso nos nossos negócios, nas nossas vidas e nas nossas empresas. Ok? Então, acho que vai ter muita coisa para a gente discutir com isso em sala, né? Leva alguns exemplos, pense em algumas coisas para a gente discutir lá. E para finalizar, o ambiente sociocultural, que é um dos mais subjetivos, que é um dos ambientes onde a gente tem coisas menos palpáveis assim para a gente poder imaginar e falar, não, isso aqui é uma tendência, olha, o PIB cresceu dali para cá. Não, mas aqui no ambiente sociocultural tem coisas muito interessantes para serem pensadas. Veja, por exemplo, o choque das gerações, geração X, geração Y, a gente vai ter um vídeo para bater um papo sobre isso em sala. Mas pensa também na necessidade de segurança das pessoas, pensa nas mudanças da família, aquela família, papai, mamãe, 2 filhos, ela já não existe mais. Então hoje família, 2 pais, 1 filho, 2 mães, 1 filho, 1 pai, sozinho com filhos, uma mãe sozinha com filhos, uma mãe, 3 filhos, cada um de um pai. Tudo isso vai mudando. E a forma como a gente se relaciona, como a gente sai para namorar, tudo isso mudou. E o ambiente sociocultural, o objetivo dele é buscar essas tendências e depois de avaliar essas tendências, entender como que as pessoas vão consumir daqui para frente. Bom, pessoal, então é isso. Depois a gente ter visto todos os ambientes, a ideia agora é deixar vocês com um vídeo, tá? Eu quero convidar vocês para assistir um vídeo logo aqui na seguida, junto comigo aqui, para que você avalie, e vamos levar essas questões para as salas, avalie e pense quais são as implicações disso na nossa vida. Vamos olhar para o futuro e tentar entender o que acontece agora, com esse momento em que a gente está vivendo, tá bom? É um vídeo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? A gente se vê na sala. Tchau, tchau. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.